Olá, boa noite. Mais um caso é investigado por suposta contaminação pela cerveja Belo Horizontina da empresa Baker em Minas Gerais. Agora são 18 casos suspeitos, incluindo uma morte. Valdirene nunca imaginou que a cerveja da marca Belo Horizontina, que o marido tomou no primeiro final de semana do ano, pudesse fazer mal a ele. No dia 5, que foi exatamente no domingo, ele comprou essa cerveja em BH e fomos para Contagem, onde temos um terreno, que foi onde ele consumiu a cerveja. O homem de 53 anos procurou atendimento médico 2 vezes nos últimos dias e ontem foi internado com dores abdominais, náuseas e problemas na visão. Os efeitos da cerveja contaminada no organismo nem sempre são os mesmos. Segundo os médicos, há casos de pessoas que consumiram a bebida juntas e tiveram reações muito diferentes. Algumas não apresentaram nenhum sintoma e outras foram internadas em estado grave. Seriam características individuais, genéticas? Seria a quantidade de toxina ingerida por algumas pessoas em relação às outras? Nós estamos num processo de aprendizado. Até agora, uma pessoa morreu e 17 casos suspeitos foram notificados, 12 em Belo Horizonte e 5 em outras cidades mineiras. O caso de uma mulher de 60 anos que morreu no interior do estado no dia 28 de dezembro, com sintomas da chamada síndrome nefroneural, é investigado. Hoje, a diretora de marketing da cervejaria Baker voltou a negar o uso da substância tóxica encontrada na Belo Horizontina. Aqui na Baker nunca foi utilizado dietileno glicol. Então isso é um mistério para nós, para as autoridades, então a gente não sabe. Ela aproveitou para fazer um apelo aos consumidores. Não beba Belo Horizontina, eu não sei o que está acontecendo. Bom, 2 irmãos morreram eletrocutados em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Eles empinavam pipa perto da fiação. Os corpos já foram enterrados. Os irmãos Caio Gonçalves de Souza Ribeiro, de 2 anos, e Cauã Gonçalves Bittencourt, de 14, soltavam pipa num campo de futebol com outros 3 irmãos. Um fio elétrico de alta tensão se soltou de um poste e caiu sobre o menino de 2 anos. Cauã tentou socorrer o irmão e também foi eletrocutado. A união deles era tão grande que o Caio chamava o Cauã de pai. Ele tratava o Cauã como pai. Ele morreu sendo pai. Por permissão de Deus, os outros 3 não tiveram força para ir tentar socorrer os irmãos. Nesses vídeos gravados por moradores, dá para ver o fio ainda energizado em cima dos meninos. Os familiares relataram que o fio estava rompido há mais de um mês e não foi feito reparo. Eles mandaram os técnicos lá quando? Depois do acidente? Depois da casa arrombada, não adianta botar fechadura. E dizer que os traficantes não deixou consertar, acho muito improvável. 2 assistentes sociais da Enel, que é a concessionária de energia do município, estiveram no IML. A família criticou a postura da empresa. Eles chegaram aqui de forma arbitrária, oferecendo dinheiro, querendo comprar a dor da família. E em momento algum nós pedimos nada à Enel. A única coisa que nós queríamos era a vida dos garotos. Fora isso, nada que a Enel der vai sarar a dor da família. Bom, em nota, a Enel Distribuição Rio lamentou o episódio e afirmou que está disposta a oferecer apoio aos familiares das vítimas enquanto apura as circunstâncias desse acidente. A empresa disse ainda que o cabo de energia teria sido rompido por uma linha de pipa. A Polícia Civil de São Paulo encontrou nesta terça-feira um terreno na região do Grajaú, zona sul da cidade, com mais de 1.000 galos que seriam usados em rinhas. No local, com 13 imóveis, além da criação, também aconteciam as competições. Alguns animais estavam bastante feridos. 2 caseiros e o dono do terreno foram encaminhados à Delegacia do Meio Ambiente de Santo André e devem responder por maus tratos. Eles negam o crime. A investigação começou há 6 meses. Câmeras de segurança de um condomínio em Osasco, na Grande São Paulo, registraram a ação de 4 criminosos que invadiram e furtaram casas. O local foi interditado pela Defesa Civil no final de dezembro porque havia risco de desabamento. Segundo os moradores, o bando levou eletrodomésticos, pertences pessoais e até extintores de incêndio. Até agora, nenhuma obra foi feita no local. A Secretaria de Segurança diz que vai entrar em contato com as vítimas. Um temporal em Belo Horizonte provocou alagamentos em vários pontos da cidade. Uma parte do anel rodoviário foi tomada pela água. Os motoristas tiveram que redobrar a atenção.
O saguão do aeroporto da Pampulha também ficou alagado. Nesse outro ponto da capital mineira, uma árvore de grande porte caiu sobre um carro. De acordo com a Defesa Civil, os ventos chegaram a mais de 50 km por hora. Em alguns lugares da cidade já choveu o que era esperado para todo o mês de janeiro. Em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, uma mulher deu luz dentro do carro a caminho da maternidade lá em São Gonçalo, né? Por conta da forte chuva, o carro em que ela estava ficou preso no trânsito. Policiais e pessoas que passavam ali pelo local acabaram ajudando no parto. Enzo Gabriel veio ao mundo então com 4,8 kg e 53 centímetros. Ele é o quarto filho de Caroline Amorim, de 24 anos. Mãe e filho passam bem. O salário mínimo desse ano vai subir de R$ 1.039 para R$ 1.045. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro. O motivo do reajuste é que o valor do mínimo fixado para 2020 foi baseado na projeção do mercado para o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor de 2019. Só que por causa da inflação de dezembro, puxada pelo preço da carne, o INPC fechou o ano em 4,48%. O impacto nas contas públicas será de R$ 2 bilhões e 300 milhões de reais. O objetivo é recompor a inflação para garantir o poder de compra do salário mínimo. A ideia é no mínimo, né, cara? É isso aí. Agora, cada um real salário mínimo, então mais ou menos 300 milhões no orçamento. A barra é pesada, mas a gente não pode, apesar de ser pouco, aumento de 4, 5 reais, a gente tem que recompor. Bom, os Estados Unidos decidiram formalizar que consideram uma prioridade o ingresso do Brasil na OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O país ocuparia a vaga da Argentina, que seria a próxima da fila para aderir à organização e antes era apoiada por Washington. Essa mudança aí teria relação com a eleição de um candidato de esquerda ao governo argentino. A entrada do Brasil depende ainda do aval dos outros 36 países membros da OCDE. E a Justiça absolveu o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do DEM, em uma ação civil pública por improbidade administrativa. O Paes foi acusado de cancelar ilegalmente pagamentos já empenhados no valor de R$ 1,5 bilhão no ano de 2016. Desde o início do mandato, o atual prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, acusa a administração anterior de deixar dívidas de R$ 10 bilhões. Só que a Justiça concluiu que Paes não cometeu irregularidades e nem desrespeitou a lei de responsabilidade fiscal. A Justiça também considerou um julgamento do Tribunal de Contas do município que não encontrou dívidas no orçamento. A negociação de Flamengo e Gabigol teve um capítulo importante. A diretoria do clube se reuniu com o staff do atacante, que está próximo de permanecer no atual campeão da Libertadores. O rubro-negro tem um acordo verbal com a Inter de Milão, que é dona dos direitos do atleta. Falta apenas o acerto de salários com o Gabriel. O Gabigol, nós tivemos uma reunião muito boa ontem, avançamos. Eu acredito que até a próxima semana teremos o final, espero que seja um final feliz. Santos apresentou oficialmente o atacante Raniel. O jogador estava no São Paulo e não teve muito sucesso por lá não. O novo camisa 12 do Peixe mal chegou e se sente em casa. Foi um dos motivos que me fez vir para cá, que eu falei para os meus empresários, que eu não quero ir para lá, falei para o Diogo também, não quero ir, porque parece que eu tô chegando na minha casa. O Corinthians está fazendo pré-temporada nos Estados Unidos. O atacante Luan fez questão de mostrar alegria em vestir a camisa do clube de coração. Acho que eu era o mais fanático de toda a minha família. Eu tenho um tio que é palmeirense, então ele, você vai pra lá? Eu falei, eu vou, porque é meu time do coração, o time que eu sempre torci. Principalmente, eu tô muito feliz de estar aqui.